Agora vamos para a nossa aula de geografia, né? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos aprender sobre os lugares diferentes, os modos de vida diferentes. O que vocês conseguem entender com esse tema? Cada pessoa, né, mora em um lugar. E essas pessoas têm os seus modos de vida diferentes, né? Ninguém é igual a ninguém. Cada grupo tem a sua tradição. No Brasil, nós temos muitos grupos, né? Dentre eles estão os quilombolas, que são as pessoas que vivem nos quilombos, né? As pessoas que no tempo da escravidão, que fugiam das casas em que eles eram escravos e se refugiavam no meio da floresta. Então formavam os quilombos, né? Que eram essas comunidades de escravos que fugiam. Temos também os ciganos, né? Os seringueiros, os pescadores, os ribeirinhos, os jangadeiros, os indígenas. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre os quilombolas, os ribeirinhos e os indígenas, tá bom? Então vamos assistir ao vídeo com bastante atenção. Vamos começar pela comunidade indígena. Quando falamos em indígena, estamos falando dos índios, e eles foram os primeiros habitantes aqui do Brasil. Pois quando o nosso país foi descoberto pelos portugueses, eles já viviam aqui. O relacionamento dos índios se dá principalmente na transmissão de tradições. Como a tia já havia falado, tradições são todos os costumes que eles têm e que eles vão passando para o filho passa para o outro filho, e assim vai, passando de filho para filho, e assim perpetua, né, os costumes indígenas. Perpetuar é ficar para sempre. E assim eles vão passando os costumes sempre para os mais novos. Eles ensinam sobre festas, rituais, crenças, os habitats, alimentação. E vocês aí, sabem quem é o líder da aldeia? O líder da aldeia é o pajé. E é ele quem tem essas funções de transmitir os costumes para os mais novos. O pajé também é o curandeiro, que é o médico da tribo. E ele também é o padre, onde ele faz rituais religiosos, pode ser casamento. E lá não tem preguiçoso, não. Todo mundo trabalha e o trabalho é bem dividido. As mulheres ficam responsáveis pelo preparo da alimentação, elas cuidam das crianças, também são responsáveis pelo plantio e colheita dos alimentos. Já os homens ficam responsáveis pela proteção da aldeia, pela caça, pela pesca e, se for preciso, se transformam em guerreiros para lutarem. E assim a aldeia vai funcionando excelentemente bem. Agora vamos falar um pouco sobre a comunidade quilombola. Quilombo quer dizer guerreiro da floresta. Há muito tempo atrás, no tempo da escravidão, esses escravos corajosos que fugiam dali para a floresta se escondiam nos quilombos. Era um lugar onde os escravos fugitivos se abrigavam, se escondiam dos feitores da fazenda. Esses locais ficavam bem no meio da floresta, escondidinho, onde era muito difícil alguém achar. E, para que tudo funcionasse bem, lá também eles dividiam as tarefas. Lá eles criavam animais, também tinham plantações. Ainda nos tempos de hoje, existem ainda algumas comunidades quilombolas, mas a gente não sabe ao certo quantas. Essa comunidade quilombola tem uma história muito forte no Brasil, e tudo isso fez com que influenciasse a cultura negra no Brasil.
E nós temos em nossa cultura muito da comunidade quilombola, da cultura negra. Nós temos aqui a capoeira, nós temos aqui a feijoada, nós temos também o samba. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a comunidade ribeirinha. Esta comunidade vive à beira dos rios, por isso o nome ribeirinho. As casas são construídas de madeiras e elas ficam bem no altinho. Essas casinhas são conhecidas como palafitas. Vocês já devem ter estudado sobre isso, lembra? Essa comunidade é uma comunidade um pouco sofrida. Eles sofrem muito com o desgaste do solo, né, que acaba fazendo a casinha deles ficarem um pouquinho torta. Tem as enchentes, né? Também tem muita poluição da água, até porque lá eles não têm esgoto. Para onde vai isso tudo? Para a água. Lá eles vivem da pesca artesanal, da caça e da plantação de alimentos. Então, meus amores, vocês perceberam que esses três grupos, né, os indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos, têm modos de vida diferentes um do outro e diferentes também do nosso modo de vida, né? Então, meus amores, vamos agora acompanhar e prestar bastante atenção na história de uma menina ribeirinha que mora na região da floresta amazônica. Passamos a morar na beira do rio Jaci, perto da terra dos índios Urueu-Uau-Uau, aqui mesmo, em Rondônia. Agora já tenho 11 anos. O meu pai virou seringueiro, fica no mato trabalhando, e minha mãe cuida da gente, de mim e de minha irmã. A gente mora em uma casa chamada Tapiri. Tapiri é assim, são 4 pedaços de madeira comprida cobertos com palha. Dentro do tapiri só tem as redes e as panelas, não tem móvel, não tem coisa alguma. No mato a gente não tem brinquedo, tem bichos para brincar. Os brinquedos da gente são a paca, a cotia, o macaco. E aparecem muitas aves, como o maracanã, o periquito, o gavião, a arara. Os animais vêm no quintal de casa, eles não têm medo nenhum. Morar aqui é ótimo, a gente come bacuri e cacau no mato, brinca com os bichos. Então, meus amores, vocês perceberam como é o modo de vida da Ivaneide? Ela mora, né, cercada de natureza e vive. Ela e sua família vivem basicamente com o que retiram da natureza, né? Com os alimentos que retiram da natureza. E eles lá são muito felizes com o modo de vida, né? Porque eles amam a natureza. E vocês, gostam do modo de vida de vocês? O que vocês fazem de mais divertido? Então, agora nós vamos realizar a atividade que está no livro de Geografia, na página 30, tá certo? Então, uma boa atividade a todos. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Beijos!